Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa, professora de matemática. Nessa aula 4, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Em especial, nós vamos estudar hoje o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá? Conjuntos numéricos é um conceito que vocês estão vendo desde a base do ensino fundamental, né? Dos anos finais ali. Vocês veem sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono e a gente revisa também na primeira série. Por que a gente revisa? Porque é um conceito muito importante. De forma intuitiva, gente, nós utilizamos os conjuntos numéricos diariamente. Tem gente que fala, ai professora, mas eu não uso matemática. Usa, matemática está em tudo e os conjuntos numéricos também. Uma simples, sei lá, bala que você vai comprar, você vai pagar isso. O valor que você vai pagar está dentro de um determinado conjunto aqui. Então, é algo que está presente no nosso dia a dia, porém de forma intuitiva. Então, nós vamos revisar desde a base lá o que é um conjunto numérico, o que são os conjuntos naturais inteiros, tá? Bom, nós vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. Gente, esse conjunto surgiu da necessidade de contagem. Então, da necessidade que o homem teve de contar os objetos, contar os elementos, surgiu o conjunto dos números naturais. Mas quem são os números naturais? Os números naturais são todos os números inteiros, né, e positivos. Existem infinitos números naturais. Nós dizemos que ele é um conjunto enumerável. Por quê? Porque eu não consigo contar quantos números naturais existem, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma notação que é um subconjunto dos naturais. Por que eu coloquei essa notação aqui para vocês? Pelo seguinte, pessoal, quando você tem o símbolo dos naturais com asterisco, o que isso indica? Indica que eu tenho os naturais, com exceção do número 0. Se vocês olharem aqui, o primeiro exemplo que eu coloquei de números naturais, nós temos 0, 1, 2, 3 até o 10. O 0 faz parte nesse caso. Agora, se a gente for olhar aqui esse asterisco, o que ele... deixa eu passar ali. O que ele indica? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou seja, eu excluí o número 0 da minha representação, tá? Bom, embora vocês já tenham visto isso antes, gente, nós temos que revisar as propriedades aqui e isso é extremamente importante. Porque tem coisas que você vai aprendendo e acaba esquecendo. Então, a ideia é que vocês retomem alguns conceitos básicos mesmo que vocês já viram ali no ensino fundamental, tá? Bom, o que eu coloquei aqui de propriedades para vocês? Sendo MNP, números naturais, temos que... Primeira propriedade, associativa ou associatividade, tá? O que quer dizer essa propriedade? Tanto faz a ordem em que eu vou somar os números, que eu vou adicionar os meus números. O resultado final vai ser o mesmo, tá? Então, se eu tenho dois números, tenho três números, MNP. Tanto faz eu somar M com N e adicionar com P, ou somar NP com M, dá na mesma, tanto faz a ordem aqui. Em relação à multiplicação, M vezes N vezes P. O que eu tenho nesse caso, pessoal? Tanto faz eu multiplicar N com P e o resultado disso por M, ou multiplicar MN e o resultado por P. Vamos fazer aqui um exemplo com números, tá? Para ficar mais claro para vocês, porque eu acho que quando a gente trata assim com letras M, N, P, fica um pouquinho confuso. Com números fica mais fácil essa interpretação, beleza? Vou fechar o slide aqui só para passar para vocês. Bem simples, gente, porque é regra, são propriedades que a gente está revisando. Então, se eu tenho 2 mais 3 mais 5, tá? O que é isso? 2 mais 3 mais 5. Lembra que primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses? Então, se eu somar 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 5 mais 5, que é 10. Ou, gente, como que eu posso fazer aqui? 2 mais
3 mais 5 igual. Então, eu tenho 2 mais 3 mais 5, resolvendo o que está dentro do parênteses. 3 mais 5, 8. Então, eu tenho 2 mais 8, que dá 10. Percebem que tanto faz a ordem que eu somei os elementos? O resultado final aqui não foi o mesmo? Isso também é válido para multiplicação. Por exemplo, se eu multiplico 2 vezes 3, 2 vezes 3, não vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5, o que eu tenho nesse caso? 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Tá? Agora, se eu fizer 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, mudei ali os meus parênteses. Eu tenho 2 vezes 15, que é 30. Percebem, pessoal, o porquê dessa regra? Que tanto faz a ordem da multiplicação ou da adição aqui, o resultado final vai ser o mesmo. Então, voltando para os slides, vou apagar aqui. Bom, além dessa propriedade, nós temos a distributividade. O que isso significa? Propriedade distributiva. Alguns alunos têm o hábito de falar, professora, vamos fazer o chuveirinho. Gente, propriedade distributiva. Lógico, se você entende que fazendo o chuveirinho, você vai lembrar de fazer distributivo, ok. O que importa é que você compreenda o conteúdo. Então, o que diz a propriedade distributiva? Se eu tenho um número m e multiplico por uma soma, eu posso fazer a distributiva. Basicamente, eu tenho aqui o número 2, tá? E vou multiplicar aqui por 3 mais 4. Tem duas formas. Você pode resolver mais 3 mais 4 e multiplicar por 2, ou você pode fazer a distributiva. Então, se a gente fizer a distributiva aqui, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, nós temos 6 mais 8, que dá 14. Percebem aqui, pessoal, que você pode fazer a distributiva, ou, se eu somasse aqui, 3 mais 4, 7, vezes 2, daria quanto? 14, tá? Então, o nosso famoso chuveirinho aqui. Bom, agora nós temos comutatividade. O que diz essa propriedade? A soma é comutativa e a multiplicação dos naturais também é comutativa, tá? Então, a soma e a multiplicação é comutativa. Se eu somo 2 mais 3, isso é igual a 3 mais 2. Tanto faz a ordem que eu vou adicionar os elementos. Também vale para multiplicação. Se eu multiplico 2 por 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, é isso que diz essa propriedade. Gente, a lei do corte, o que seria essa lei do corte? Se a gente tem m mais n igual a m mais p, obrigatoriamente n tem que ser igual a p. Por que n tem que ser igual a p? Se é uma igualdade, os elementos têm que ser o quê? Iguais. Se nós temos m em ambos os lados, e para que seja igual, obrigatoriamente, n tem que ser igual a p. Beleza? Tricotomia, o que diz essa regra? Se eu tenho dois números, ou um é maior que o outro, ou um número natural é menor que o outro, ou esses números são o quê? Se eu tenho dois números, eles vão ser o quê? Iguais, tá? Então, os números podem ser maiores entre si, menores ou iguais. É isso que diz essa propriedade, tá? E o princípio da boa ordem diz assim: todo o subconjunto não vazio dos números naturais possui um menor elemento. Então, ele está dizendo que se eu formo um subconjunto dos números naturais, esse subconjunto vai ter um menor elemento. Por exemplo, eu tenho um conjunto com os elementos 1, 2 e 3. Quem é o menor elemento aqui? O número 1, tá? Então, é isso que está dizendo essa regra, essa propriedade. Vamos para o próximo slide. Números inteiros. Bom, gente, o nome já está falando, números inteiros.
são todos os números positivos, tá? Ou negativos. Porém, esses números têm que ser o quê? Inteiros. Quando a gente fala de números inteiros, a gente não pode ter números infinitos nesse conjunto, ter números irracionais, que a gente já vai ver nos próximos capítulos. São os números inteiros, podem ser positivos ou negativos, tá? Assim como no conjunto dos números naturais, nós temos uma notação especial aqui, quando nós temos os inteiros, com exceção do zero. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, eu estou representando números inteiros, positivos e negativos. O zero faz parte desse conjunto. Agora, quando eu tenho um asterisco, o que isso indica? Esse asterisco, pessoal, vai indicar que o zero não faz parte desse conjunto, ok? Então, são todos os inteiros, com exceção do zero. Os números inteiros, eles também são infinitos, tá? É impossível você determinar quantos números inteiros existem, porque eles são infinitos, ok? Vamos para a próxima. Subconjuntos notáveis. Em relação aos inteiros, a gente pode representar alguns subconjuntos. Quais seriam esses subconjuntos? Primeiro, conjunto dos inteiros não negativos. Gente, o que seriam os inteiros não negativos? São os inteiros positivos que incluem quem? O zero. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Inteiros não negativos. Agora, o que seriam os inteiros não positivos? São os inteiros incluindo zero, porém eles são o quê? Negativos, tá? Então, incluindo zero, são negativos. Agora, conjunto dos inteiros positivos. Eu quero que vocês prestem atenção às notações. Inteiros não negativos, a gente tem um mais aqui, tá? Inteiros não positivos, nós temos um menos aqui. Agora, quando eu falo conjunto dos inteiros positivos, o que eu tenho nesse caso? Os inteiros que têm que ser positivos, porém, eu tiro quem? O zero, com exceção do zero. Então, nós vamos ter, nesse caso, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Agora, conjunto dos inteiros negativos. O que isso quer dizer? Eu tenho todos os inteiros negativos, com exceção do número zero. Então, como que é a notação? O asterisco e sinalzinho de menos aqui. Beleza? Adição de inteiros. Ai, professora, não precisa falar isso porque eu já sei. Gente, tem uma galera aí que confunde, tá? Quando vai somar um número inteiro, quando tem um número negativo, enfim. Por isso que eu vou revisar isso com vocês. O que eu tenho aqui nessa regra, nessa propriedade? Podemos definir o simétrico para adição da seguinte forma. Gente, sempre que, quando eu falo simétrico, pode ser oposto também, tá? O oposto e o simétrico. Sempre que nós somamos um número com o seu oposto, o resultado dá quanto? Zero, tá? Então, se eu somo A com menos A, o resultado vai dar quanto? Zero. Então, A com menos A dá zero. Se eu somo 2 com menos 2, o resultado dá quanto? Zero. Isso é propriedade. Sempre que você somar um número com seu simétrico ou oposto, esse resultado vai dar zero. Se a gente tem essa regra, como que a gente pode definir a subtração? Esse A menos B, eu posso escrever adicionando A com um número negativo. Então, eu posso escrever A menos B como sendo A mais o menos B. Lembra da regrinha de sinal, gente? Menos com menos dá o quê? Menos com menos dá mais, porém, mais com menos dá menos. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar daquelas regrinhas de sinais que nós já trabalhamos, na verdade, sempre, né? Desde a base até o ensino médio, a gente sempre trabalha a regrinha de sinal. Bom, vamos continuar. Produto dos inteiros. Como eu já estou falando da regrinha de sinal, vou aproveitar para a gente revisar aqui. Pessoal, quando nós multiplicamos dois números inteiros, tem que tomar cuidado com a regra de sinal, porque, embora vou multiplicar 3 vezes 5, é diferente de você multiplicar menos 3 por 5, porque o sinal negativo vai mudar o sinal do resultado, e um sinal num problema muda tudo, gente. É extremamente importante se atentar a isso.
Quando eu multiplico menos 3 por menos 5, isso resulta em mais 15. Pela regra de sinal, menos com menos é o quê? Mais, tá? Então, aqui é só para vocês lembrarem da regrinha de sinal. Quando eu multiplico dois números positivos, o resultado é positivo. Quando eu multiplico um número negativo com um número positivo, vai ser negativo, tá? Só para a gente lembrar da regrinha mesmo. Divisão de inteiros. Gente, quando você pega e divide, sei lá, 12 divididos por 4, resulta em 3, e o resto é 0. Esse 12 eu posso reescrever da seguinte forma: 4 vezes 3 mais 0. Qualquer número inteiro você pode escrever dessa forma, gente. Então, o que eu tenho? O que diz esse teorema? Se eu tenho PD pertencente aos inteiros e D maior que 0, vão existir números Q e R, tais que P pode ser escrito como D vezes Q mais R. Lembra daquela ideia? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto? É isso que a gente tem aqui, tá? Por exemplo, 36, eu posso reescrever como? Como que eu posso reescrever o 36? 7 vezes 5 mais 1, ok? Então, 36 dividendo é igual ao divisor 7 vezes o quociente 5 mais o resto 1, ok? Essa aula é mais a critério de propriedades, lembrar algumas regras, tá? Que vocês estudaram anteriormente. Módulo de um número inteiro. Por que a gente fala que todo número, quando você tira do módulo, ele vai ficar positivo? Pelo seguinte, gente, definição de módulo. Módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a 0. Então, se você tem um número em módulo, que esse número é positivo, tá? Você tirou do módulo, ele vai continuar sendo positivo. Então, por exemplo, módulo de 2 é igual a quanto? 2, tá? Agora, módulo de x é igual a menos x, se x é menor ou igual a 0. Gente, se você tem um número negativo dentro do módulo, quando você tirar do módulo esse número, ele vai ficar positivo. Ele fica positivo por conta dessa definição aqui, ok? Então, por conta dessa definição, por quê? Por exemplo, menos 5. Eu vou tirar o menos 5 do módulo, mas pela regra, isso vai ser menos o número menos 5, certo? Só que pela regra de sinal, menos com menos é mais. Então, módulo de menos 5 é igual a mais 5. Entenderam, então, por quê? Quando a gente tira um número do módulo, ele vai ficar positivo? Ok. Nós temos aqui algumas propriedades. Essas propriedades, elas também estão no livro de vocês, tá? Primeira propriedade, o módulo de um número vai ser maior ou igual a 0, porque quando eu tiro ele do módulo, esse número vai ficar positivo. Se eu tenho dois números em módulo e eu multiplico esses dois números, por exemplo, eu tenho módulo de 2 vezes módulo de 5. Isso é 2 vezes 5, que a gente sabe que é 10. Isso vai ser igual a módulo de 2 vezes 5. Basicamente, eu posso separar em dois módulos e resolver esse produto, ou colocar esses dois números em módulo, tá? O resultado vai dar na mesma. 2 vezes 5 é quanto? 10. Módulo de 2 vezes 5 é quanto? 10. É isso que diz essa regra. Bom, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, se você tem um número x em módulo que você eleva ao quadrado, esse número vai ficar ao quadrado. Beleza? Desigualdade triangular, nós utilizamos bastante. Nos próximos anos vocês vão trabalhar isso, principalmente lá no terceirão, tá, gente? Se eu pego o módulo de x e somo com o módulo de y, tá? Então, módulo, por exemplo, de 2 mais 3 é menor ou igual que módulo de 2 mais módulo de 3. Nesse caso, 2 mais 3, 5. Isso é menor ou igual que módulo de 2 mais módulo de 3. Se eu resolvo o módulo de 2, dá 2. Módulo de 3 dá 3. Ok?
nesse caso, o meu exemplo ficou o quê? Igual. Não ficou menor. E última propriedade ali, módulo de x menos y vai ser maior ou igual a módulo de x menos o módulo de y. Todas essas regrinhas nós temos no livro de vocês, tá? Então, todas essas regras vocês podem revisar. Sugiro que vocês anotem essas regrinhas de módulo, elas auxiliam na resolução de alguns problemas. Mas o mais importante mesmo é que vocês entendam a definição de módulo. E tarefa de casa, né? Porque aula dada tem que ter tarefa, vocês sabem disso, tem que praticar bastante. Exercício 5 da página 262. E exercícios complementares disponíveis no portal. Eu sempre falo, gente, resolvam os exercícios do portal, eles ajudam muito, tá? Obrigada, pessoal. Por hoje é só e até a próxima aula. Opa.